Existe uma palavra que o apóstolo Paulo diz: salvos como que pelo fogo. E eu quero me deter nisso nesse dia. Em Hebreus capítulo 10, 1, a Bíblia diz que a primeira aliança era a sombra daquilo que viria. E existe dois tipos, eu vou usar a palavra fogo, podia usar a fornalha da aflição. Existem dois tipos de fogo na vida do crente. Eu já passei por alguns fogos. Eu vejo que alguns estão dentro de alguns fogos. Deus é longânimo, Ele te dá um monte de corda. Essa semana tinha um pastor querendo falar comigo. Mas depois que ele descobriu que eu estava disponível a falar com ele está só querendo se suicidar, mais um monte de coisa. Ele falou assim: eu quero que você avise ele, que eu não quero que ele fale isso. Ele ditou as regras, o que eu tinha que dizer para ele? Eu falei para ele: vai num psiquiatra, você precisa de um manicômio, fecha você lá, porque lá vão dar um laudo do médico porque que você se suicidou. Porque eu sei que é sujeira, é mentira, é pecado, é iniquidade, é bagunça na vida dele. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não é só ele que não quer ouvir verdade. Para mim hoje, de cada 10 pastores, 6 não quer mais ouvir a verdade. Eles trilharam o caminho deles. Você já viu uma frase entre os evangélicos? Segue o teu coração. O importante é ser feliz. Já viu? Lucifer criou essa frase. O Deus que você serve diz: sede santo porque Ele é. E eu sou santo. Ele falou: então você tem que ser santo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Homens e mulheres que descuidam do altar, eles perdem a promessa. Onde tem problema na promessa, o problema não está na promessa, o problema está no altar. Nós olhamos para esse negócio aqui que nós chamamos de púlpito, aqui, sentando aqui um pouquinho para vocês. Isso aqui não é altar. Isso aqui é um lugar levantado que pessoas sobem para gritar. O altar que a Bíblia está falando, ele está falando o particular, com a palavra, com o jejum, com a oração, com os princípios estabelecidos para você praticar. Subir nesse lugar. Eu vou subir no altar. Não, aquele lugar tem que ter uma reverência maior em que velho. Sim, tem que ter. Mas a maioria não tem. A maioria não tem. Ontem eu estava vendo um vídeo. Alguém me mandou um vídeo da Sarah Shiva. E a Sarah Shiva falando que ela estava num lugar. Num evento, estava muito bom o evento. Mas o pastor chamou uns ímpios para tocar umas músicas lá. Eram umas músicas assim meio leve e tal, sabe? E uns irmãos lá já começaram a jangalhar segundo aquela... E era música mundana. E o Espírito Santo falou para ela: corre, foge daqui. Foge. E ela juntou a bolsa e a Bíblia dela e se mandou. 2 meses depois, deu um câncer no cérebro do pastor e ele morreu. Hoje tem vários que já estão avisando que o cérebro está apodrecendo, né? Mas eles não estão vendo. Não estão vendo. Está apodrecendo e eles não estão vendo. É mais sério que você pensa. Se tu quiser abrir tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. Deixa eu dizer uma coisa para você sobre 2 fogos. Quando você viu o apóstolo Paulo passar por alguns lugares difíceis, a maneira que Deus pegou ele, já deixou cego, né? Ele já jejuou seco 3 dias. Deus começou a tratar com aquele homem. Ele fugiu de Damasco, deixaram ele num cesto e ele teve que desaparecer. Aquilo ali, Deus estava tratando ele para o ministério. Existe um tempo que Deus trata você pro ministério. Mas eu não vou falar disso hoje. Todo o processo que Davi passou na mão de Saul era tratando Davi pro ministério. Mas eu vou tratar de um fogo diferente. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará,
porque a fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá o detrimento, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. Não sabeis vós que sois templos de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Eu já escutei alguns pastores falar sobre isso aqui. Sabe aqueles pastores que tem medo de alguém que dá um dízimo para ele ir embora? Então ele não fala a verdade. A maioria deles não falam a verdade. Ele falou de alguns materiais aqui, né? Ele diz, a obra de cada um vai ser manifesta. E quando nós compreendemos o que ele fala, ele diz a obra, aquele que vai sofrer o detrimento. A palavra detrimento ali é você está sofrendo uma consequência por causa de um erro. E eu vou começar dando um testemunho. Quando eu tinha 2 anos de fé, meu pai foi acometido de um câncer. E eu gemi pelo meu pai. 3 dias eu fiquei orando a mesma oração. Era um cântico em línguas e um gemido. Terminou os 3 dias, eu não sabia pelo que eu estava gemendo. Mas eu tive uma palavra, chama teus irmãos, unge seu pai. Eu vou curar ele. Esse gemido foi por ele. E eu chamei uns irmãos meus, ungi meu pai e Jesus curou ele. Passou uns tempos, meu pai foi jubilado. Entregou a igreja, ele era pastor da Assembleia de Deus. Então agora ele estava na velhice, ele estava desfrutando de um tempo bom. Na sua velhice. No registro do meu pai, ele tinha 77, mas ele tinha 79 anos de idade. Porque registrou 2 irmãos na mesma data. Como que eles fossem meio gêmeo, para não pagar. A multa era cara quando meu pai era criança. Eu não sei se tem multa hoje, acho que não. Meu pai foi acometido de câncer de novo. Agora eu já estava anos no pastoreio, já tinha uma equipe de discípulos e ele veio para minha casa. E eu inventei de perguntar para Deus, por que meu pai, que trabalhou tanto? E o Senhor falou assim, nenhum homem, nenhuma mulher não tem gozo na velhice pelo tanto que trabalhou. Tem pelo tanto que me buscou em santidade. E o tanto que viveu em santidade. Quem tem gozo na velhice, pelo que trabalhou, é o ímpio, que é o único gozo que ele tem, depois é o inferno. O conselho de maioria dos pilantras hoje é, segue seu coração, o importante é você ser feliz. Olha o que tem isso no meio dos evangélicos. Se não está bom para você, tem alguma coisa muito errada. Se você não está podendo trilhar o caminho que Deus te deu, tem alguma coisa muito errada. Há uma podridão ou não há uma mansidão? Mas ele diz assim, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Ele está dizendo, o tempo, fica tranquilo. Fica tranquilo. Deus deixa você ir. Você acha que Deus está importando para onde você está indo? Ele já enviou Jesus, Jesus já morreu. Você pode fazer o que você quiser. Você viu que ele falou assim, é obrigado a dízimo. Eu falei, não é obrigado, Jesus fez o inferno para você. Eu acho que para que Jesus fez o inferno? Você acha que Deus, na sua onisciência, a sabedoria de Deus, ele ia fazer o inferno e quando chegasse do fim, ele falou assim, vamos ter que salvar um tanto porque não coube no inferno. Vai sobrar lugar no inferno.
E o fogo nunca vai apagar. Você pode fazer o que você quiser. Tudo que você quiser fazer, você pode fazer. E arrumar um versículo para te respaldar. Esse dia alguém falou para mim, mas Jesus disse, eu não julgo ninguém, eu vim para julgar. Eu falei, mas o que diz no outro versículo? Ela estava me citando, era uma mulher Jezabel. Jezabel mesmo. Ela estava citando João, Evangelho de João 12:47. Eu falei, o que diz no 48? Ela falou, não sei. Eu falei, mas o diabo sabe. E ele não deixou você ler. Porque no 48 diz assim, a minha palavra julga todas as coisas. As palavras que eu tenho dito vão julgar. Ele estava falando que ele, como homem, não veio para julgar. Ele disse para você, não julgueis, para você não ser julgado. Mas ele era Deus, ele podia julgar. Alguns ele julgou, ele trançou um rei e entrou no templo. A palavra julga. O dia vai declarar. Pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra. Aí ele diz assim, se a tua obra permanecer, você vai ter galardão. Deixa eu dizer para você, galardão é coisa para quê? Recompensa é coisa da eternidade. Jesus separou, você vai ver, ele fala no Sermão da Montanha sobre galardão e recompensa. Ele diz, o vosso Pai que vem em secreto te recompensará. Aí ele está falando que aquilo que faz você e Deus. Aí ele diz assim, versículo 15, 1 Coríntios 3,15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia pelo fogo. Que fogo é esse? Eu comecei a falar sobre o meu pai. Na sua velhice, ele pegou um câncer e ficou muitos dias na minha casa. E um dia ele falou assim, aqui é bom, porque eu fico ouvindo o que você fala para as pessoas, a minha fé vai lá em cima, meu filho. Então ele ficava na minha casa. E eu cuidava dele. E teve um dia, levei ele ao hospital, foi feito um exame, conversamos algumas coisas que não vou citar aqui com o médico. E no sair do hospital, veio uma receita para ele tomar uns antibióticos muito fortes. E ele pediu uma receita de remédio para pressão. Parei na porta de uma farmácia, ele abriu a mochilinha dele e me entregou. Compra isso para mim, filho. Eu falei, compro. Desci lá e comprei, achei barato demais aquele negócio. Falei, cara, dá para gastar dinheiro, né? Só que ele pensou que me deu o remédio, que era o antibiótico que ele tinha que tomar 3 semanas. De 12 em 12 horas. E ele me deu trocado, ele me deu a receita da pressão. E ele não leu, acho. Quando o cara falou, caixa grande, eu falei, caixa grande, dá do maior que tem aí. E meu pai começou a tomar remédio da pressão, ele já tomava. Né? E ele ainda melhorou. Que já estava tomando remédio de pressão, vem um outro remédio do Tamar que ele estava tomando. Ele achou que era antibiótico, estava tomando um de manhã e um de tarde. Passou uns 4, 5 dias. Nós discipulamos uma médica, ela sempre vinha ver como estava meu pai ali. Até na hora que fomos fazer a consulta lá, ela foi junto, acompanhando, ouvindo outro médico que era amigo dela. Então eu vi ele falar, eu estou me sentindo bem melhor. E ela falou, e ela colocava a sonda no meu pai para ele poder urinar, porque era um câncer na próstata. E ele estava urinando com sonda. E ele falou, tira a sonda para mim ver como eu estou. Ele estava bem, estava sarado. Quando ele viu, ele descobriu que estava sarado. Só que ele falou assim, mas está acabando o remédio. Vocês falaram que era para 21 dias. Está acabando. Não tem nem uma semana. Não, traz a caixinha para mim. Meu pai não tinha tomado o remédio. O remédio era eu, a Devonzira e mais uns irmãos impondo as mãos sobre ele. Jesus tinha curado. Só que quando ele sarou, ele falou assim, Davi, nos dias que eu estava difícil, Jesus disse que eu tenho que fazer tantas visitas, acertar brigas velhas de pessoas. E eu paguei essa viagem para ele. Ele foi em São Paulo, nos lugares. Ele foi em Paraná, em vários lugares. E depois desceu no Rio Grande do Sul, em vários lugares. Ele ficou
quase 60 dias andando numas casas. Meu pai, ele era um acertador de briga. Onde é que tinha uma briga era com meu pai. Ele gostava de entrar no meio de uma briga para acertar uma briga. Ele era um conciliador, um pacificador de briga. Ele começou a pastorear com 22 anos e parou com 79. Então ele aprendeu muito. Só que quando ele estava no Rio Grande do Sul, nessa jornada, eu passei no Rio Grande do Sul, estava na casa da minha irmã, me ligaram de noite que eu tinha que ir rapidamente para a casa do meu irmão, que meu pai estava lá e estava passando muito mal. Eu me desloquei para lá, impus as mãos sobre ele. Isso agora já era o mês de fevereiro do ano seguinte. Já fazia uns 4 meses, quase 4 meses, 3 meses, que meu pai estava bem. Muito bem. E ele deu um mal-estar nele lá, e eu orei, ele ficou bom. Quando eu orava por ele, Jesus falou assim: pode falar para os teus irmãos, no meio desse ano, eu recolho meu pai, teu pai. Então faltava agora só 4 meses para o meio do ano. Para Devonzir eu falei, porque a gente tem uma aliança muito forte desde que ele nasceu na fé, mas eu falei com meus 4 irmãos. Um deles disse assim: capaz que Deus ia curar ele de câncer para matar. E cada um deles me falou uma coisa. Cada um deles me falou uma coisa. Eu falei: guarda um dinheiro, o quê? Para nós honrar nosso pai com toda a despesa. Meu irmão mais velho não precisa, que tinha bens. Mas os outros estavam no pastoreio, não tinham bens. Precisavam se prevenir, né? Eu falei: é bom para vocês prevenir. É uma oportunidade que vocês têm para honrar, vocês nunca honraram, né? Tem gente que fala: bença pai, bença mãe, ele está honrando. Honra vai um pouco mais longe que isso. Honra não é pedir bênção. Honra vai um pouco mais longe que isso. No meio do ano, nós estávamos numa intercessão. Deus falou comigo: chama as pessoas e vai orar. Nós estávamos orando e Deus falou: ora só em línguas. Não era para orar em palavras, não. Meu telefone estava desligado, o telefone do meu irmão tocou, pastor Osmar, que já é falecido. E era meu pai que tinha infartado. Locaram um avião, levaram para a Barra, ele chorou para não levar. Ele falou: não me tira da minha terra, meu lugar de morrer é aqui. Mas tiraram ele para a Barra do Garça, ele estava na Canarana. Outro dia de madrugada eu peguei uma caminhoneta de um amigo, que era um mais novo, e falei: me empresta a caminhoneta, fica com o meu carro. De um discípulo, e viajei para a cidade, né? Porque eu sabia que o outro dia era o meio do ano e ele amanheceu morto, porque Deus tinha falado comigo. Mas depois eu fiz umas perguntas para Jesus. O Senhor me disse que era necessário. Eu falei: foi um fogo. Ele foi salvo como que pelo fogo. Você sabe que meu pai sempre tinha umas brincadeiras, uns palavrão na boca. Eu sei que você não tem palavrão na tua boca, né? Você não tem raiva, você não tem manipulação, você não tem fingimento, tem nada na sua boca, né? Jesus está jogando beijinho essa manhã para você, né? É. Você acha que Deus tem um desejo que você vá para o inferno? De cada 10 pastores que se aposentam, 7 se aposentam decepcionados e doentes. Talvez não vai ser diferente com você, porque é só você que pode mudar isso. Eu não posso mudar isso. Não é Deus que vai mudar isso, não, é você. A responsabilidade é sua. Deus não vai fazer você orar. É você que vai decidir. Jejuar, você vai decidir. Perdoar, você vai decidir. Se submeter, você vai decidir. Madrugar, você vai decidir. É você que vai decidir. Ah, Deus. Não. Deus vai enviar o fogo necessário. Tá? O fogo necessário. Nesse fogo que passa depois que você tem um chamado, Deus passa um fogo para te renovar e te conduzir de novo. Desses fogos meio forte, eu acompanhei 2 fogos na vida da Devonzir, que existem umas pessoas que Deus trata forte com ele. Vocês viram que quando a Devonzir fala com alguém, ele fala forte? Eu não sei se você pode falar forte. Se Deus trata com você forte,
você pode falar forte. Se Deus não trata com você forte, baixa o facho. Porque em uns, Deus trata rapidamente. Ele tem um certo ciúme. Em outros, só depois. Só quando está na velhice, com 79 anos. Tem outros que eles se encaminham e eles vão fingindo que está muito bem. Eu queria falar para você que você acha que está muito bem porque você está bem casado. Dois estarão na cama. Um subirá e o outro... Duas estarão no campo é dois, né? Um ficará e outro... Duas estarão moendo. Um ficará e outro... Você observou que marido não leva mulher e mulher não leva marido? É particular. Ajudar, ajuda. Orar, ora. Mas obstinado sofre a consequência da sua obstinação. Tem gente que faz o que quer. Eu vou divorciar. Pode divorciar, ué. Divorcie. Faz o que você quiser. Um dia ele vai fazer o que é necessário. Ou ele vai fazer o que é necessário. Pouco tempo depois que meu pai faleceu, Jesus mandou eu falar com meu irmão mais velho. E ele falou um monte de coisa para mim. Porque você não entende, porque... Eu falei, eu posso não entender nada. Mas eu escuto o Espírito Santo e eu vim aqui por causa disso. Eu talvez sou o que menos entendo dos que todos que estão aqui. Talvez não seja o menos que tem sonhos e visões, tá? Dali uns dias, um caminhão passou em cima dele com a moto. E aí ele perdeu uma perna. E eu e o bispo Rinaldo fomos visitar ele no Hugo, em Goiânia. E ele morreu, saiu do corpo, foi no céu. Sabe o que ele falou para o Senhor? Eu preciso voltar, eu tenho 2 filhos e uma esposa. O Senhor falou para ele, nunca ninguém voltou daqui por causa de mulher e filho. Nunca, nunca, nunca. Se for para cumprir o chamado em toda a sua força, volta daqui. Ele falou, então eu vou cumprir meu chamado. Eu fui a primeira pessoa que ouvi isso dele, chorando. Eu falei, você já foi no céu? Porque eu sonhei que você ia para o céu e voltava. Ele falou, já foi. Quando eu desci lá embaixo, falei, Rinaldo, ele já foi no céu e voltou. Ouvi o sonho dele. Quando eles vieram me tirar da UTI, eles viram que nós estávamos falando das coisas de Deus, era uma mulher crente. Eu falei, só um pouquinho, porque o mistério de Deus aqui está forte. A mulher já começou a falar em língua. Ela falou assim, aí é só com mistério para ficar vivo. A mulher era crente, a enfermeira da UTI. Né? Eu disse, eu entrei como irmão, o Rinaldo entrou como pastor. E nós ouvimos ele. Um mês depois que ele estava em casa, eu sentei na casa dele, porque Jesus falou assim, vai lá falar para ele, porque ele mentiu para mim. Teu irmão mentiu para mim. E eu falei com ele. E a mulher dele deu um monte de opinião, é porque isso, é porque nós achamos, é porque nós conversamos, é porque nós conversamos. Eu disse para ele, não brinca com Deus. Deu mais um problema na cabeça dele, aí foi ele que quis falar comigo. E quando eu falei, estou indo para a querência, vou passar no meu irmão. O anjo veio e falou assim, não entra mais na minha frente, senão eu mato você junto. Eu vou matar seu irmão. Passou uns meses, eu estava naquela cidade. E Jesus falou assim, hoje tu pode ir no teu irmão. Tá na cidade, eu não vá lá. E quando eu estou chegando lá, ele falou assim, olha no rosto dele e diz assim, que ele nunca mais vai ver você e você ainda vai ver ele. Eu falei, nunca mais você me vê. Mas não é hoje que eu vou falar isso para você. Estou usando, né? E aí, ele falou, mas como isso? Eu falei, te vejo dentro do caixão ainda. Nunca mais você vê. E eu tinha uma viagem marcada 2 semanas depois. Uma pastora veio que eu ia levá-la para uma cirurgia lá no sul. Pastora Lenice. No dia que nós saímos, Jesus falou assim, não vai. Fica em casa. Mas não falou para quê. Cancela a lavagem e pede para a pastora ir para casa. No outro sábado, meu irmão morreu. Meu pai morreu do coração. Meu irmão bateu uma espingarda que eu larguei minha espingarda com ele, para não trazer. Porque eu agora ia ser pastor, para que eu precisava de espingarda? Né? Agora ele estava correndo de muleta com uma perna só, bateu a espingarda no chão e
A espingarda detonou no peito dele, cortou o coração dele no meio. Foi talvez o velório mais forte daquela cidade. As portas da cidade ficaram baixadas, meia porta, com uma fita preta amarrada à maioria do comércio. Ele tinha relacionamentos com todo mundo. Era político, foi vereador, meu pai foi vereador. Mas não foi legal a partida deles, tá? Aqui ele está falando, se as obras se desfizerem, se o fogo vai passar. E tem alguns que vão brincar tanto. Pastor, quem é salvo pode perder a salvação? É disso que Deus está falando aqui. Que vai ser salvo como pelo fogo. É um fogo de juízo que vai passar. De enfermidade. E ele diz assim, não sabeis que vocês são o templo de Deus, templo do Espírito Santo? E se alguém destruir, sujar o templo de Deus, diz assim, 17, Deus o destruirá. Simplesmente, Deus o destruirá. Já que você está destruindo o templo, que você é o templo, Deus destrói você. Entendeu? Aquilo que é necessário. Você acha que pode ver o que quer, falar o que quer. Ele diz, ninguém se engane a si mesmo, versículo 18. Se alguém dentre vós tem por sábio, nesse mundo, faça-se louco para ser sábio. Mas agora eu quero ir contigo para um outro lugar na Bíblia. Em Hebreus capítulo 12. Versículo 15. Ele diz assim, Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Uma tradução diz, tenha cuidado que você não seja privado da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Geralmente, quando tem alguém resistindo à autoridade, é uma raiz de amargura. Quando tem alguém fazendo um buchicho de fofoca, que é o serviço de Jezabel, é uma raiz de amargura. É a maior arma do diabo para mudar o posicionamento do coração. Para o coração não ser alinhado com a palavra, ser alinhado. Mas qual era o assunto do apóstolo Paulo aqui? Qual era o assunto? Volta um pouquinho dentro do capítulo 12. Versículo 4, ele diz assim, ainda não resisti até o sangue, combatendo contra o pecado. Ai, pastor, eu queria jejuar, mas eu fiquei tontinho. O Gonçalves tem uma palavra que ele fala, sem vergonha, né? É porque o pastor não sabe, eu não sei, nem quero saber do seu problema. Essa é envergonhice mesmo. Você não quer. Você quer empurrar as coisas que Deus lhe confiou com a barriga? E eu estou aqui para te responder. Você não resistiu, dá no sangue, é você morrer por ele. Pastor, passei mal em jejum. Passei mal em todos os jejuns prolongados que eu fiz, tá? E fiquei muito bem quando saí do jejum, tá? Mas às vezes as pessoas ficam lambendo feridas podres, com tempos e tempos de fé, não sabendo que tem um anjo que anota cada comportamento. Deus falou, Jonas, eu vi o comportamento deles. Eu vi o comportamento deles. Já vos esqueceste da exortação que fala com o rosto como filho? Observa que é esse assunto que ele vai dizer. Ninguém se prive da graça. O que é privar da graça? Você chega num lugar que não tem mais graça. Já conhece crente que nunca mais se levantou? Todos vocês conhecem. Crente que um dia era espiritual, que profetizava e caiu e não consegue mais nunca se levantar.
Ele foi num lugar que ele não aceitou a disciplina e a correção. Pastor, ele vai ser salvo? Talvez se vier um fogo de juízo muito grande e permanecer nele esse fogo por meses ou anos, ele fica. Essa semana foi difícil eu falar para um pastor. Ele é muito amável, a mãe dele era uma boca maldita de amaldiçoar todo mundo. E ele foi lá, pensou que a mãe dele já estava partindo. E a mãe dele está numa perturbação, sofrendo, gritando. Com 86, 87 anos, acho. Mal. E nós oramos por ela, e o Senhor falou assim, é necessário ela passar por esse sofrimento. Existem coisas que você vai colher na eternidade, ou com Deus, ou com o inferno. Mas geralmente quando Deus está tratando com alguém aqui desse corpo, é porque ainda Ele está teimando com salvar você. Ele está insistindo com levar você para o céu. Ele falou com você como filho. Filho meu, não despreza a correção. Não desmaieis quando for repreendido. O Senhor corrige o que ama, açoita qualquer, diga qualquer, me inclui. Se você nunca está mandando, Deus não está açoitando você, se Ele açoita qualquer, talvez desconfie que você deixou de ser filho ou de ser filha e não sabe mais. Se suportais a correção, Deus vos trata como? Porque não há filho que o pai não corrija. Diga, não há filho. Não há filho. Se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filho. O que é bastardo? Alguém que deixou a casa do pai, mas ele pode estar vindo aqui. Mas deixou a casa do pai. Sois bastardos e não filhos. Versículo 10. Hebreus 12, 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Falando do teu pai e da tua mãe. Este para nosso proveito. Para sermos participantes da sua santidade. Quando Paulo fala dos elementos do ministério, ele fala da prata, do ouro e das pedras preciosas. Mas ele fala da palha, do feno e da madeira. Palha, feno é pasto. Coisas que põe no fogo e não sobra nada. Mas as outras coisas põe no fogo e são apuradas. E quando ele diz, olha, se não sobrar nada do que você fez, foi o que Paulo falou em 1 Coríntios 3,15, eu ainda salvo você. Eu ainda salvo você. Então, se você não se tornou um blasfemo contra o Espírito Santo, porque muitos crentes já se tornaram, já blasfemaram, e quando alguém começa a blasfemar, quando alguém começa a ouvir palavra que alguém está dizendo pelo Espírito Santo, mas a tua cerviz é tão dura que você tem coragem de dizer que aquilo é do diabo, talvez você já blasfemou. Talvez tu pergunta, por que você está falando isso? Porque começou algo dentro do corpo de Cristo. Tão forte, tão forte, tão forte, que daqui, para nós poder viver avivamento, vai haver um conserto. E alguns vão achar graça para ficar vivo. E alguns não vão achar graça. Serão recolhidos porque faz tempo que nunca tomaram uma posição para dizer, vou mudar. Quando está mal, diz, vou mudar. Melhorou? Entra na carne. Fingimento, resistência, opressão, manipulação, ataques. E então a consequência é necessária. Na verdade, toda correção ao tempo presente não é de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, que somos ativados, exercitados por ela. Aí ele diz assim, tornai levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E para você que tem chamado, ele diz, fazei de vereda direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Qual o último dia que você deu uma palavra levantando alguém? Que eu estou falando, 90% aqui é pastor e os outros querem ser. Ou fingem que são.
É porque a gente que sabe fingir que é pastor. Sabe comer de dízimo, sabe? Ou você estando comendo dos dízimos, você está comendo a iniquidade do povo. Vai ser cobrado as suas atitudes. Vai ser cobrado. Você precisa entender. Tem pessoas que elas são usadas para lançar os outros no fogo. Cuida. Se as suas atitudes estão sendo para causar fogo, teve alguém que foi usado para lançar Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo. Eles não queimou. Eles saíram vivos e revelaram Jesus para o rei. Mas quem agarrou eles para jogar no fogo, morreu queimado. Então cuidado quem tu joga no fogo com tuas palavras. Por quê? Porque esse sujeito que faz isso, um fogo vai encontrar ele. E Paulo continua dizendo, segui a paz com todas a santificação. Diga paz, santificação. Seguir ela, a perseguir a santidade. Eu tenho que encontrar ela, eu tenho que viver com ela, eu tenho que amar ela, sem a qual ninguém verá. Opa! Sem a qual ninguém. Então eu fiquei tão agradecido de Deus ter passado meu pai num câncer tão dolorido. E ele morreu num tempo de comunhão, num tempo de alegria, num tempo de gozo, mas tipo assim, quando ele ficou bom, 6, 7 meses depois ele foi recolhido. Mas ele estava num lugar de comunhão legal. E o Senhor me disse, o que eu requeri dele foi até aqui, agora não mais. Agora eu vou recolher. E quando o Senhor falou que ia recolher, pronto. E aí ele diz no 15, tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Depois de receber a graça, perder a graça. Então tem pessoas que as coisas agora vai entrar numa dimensão muito forte. E se tem uma coisa, por mais carnal, linguarudo que um crente é, Jesus não quer perder ele. Jesus não quer. O que eu estou te dizendo? Você que pastoreia, observa com quem Deus vai tratar de maneira muito forte agora. Uns, para ver se aproveita ele nos dias do fim. E outros, porque não tem mais proveito, o Senhor vai dizer, vem cá filho, vem cá filha. Não deixa ninguém te privar da graça. De que nenhuma espécie de amargura mude o seu comportamento. Porque chega num lugar que você já incomodou tanto Deus com os seus comportamentos, que Ele não vai mais mudar teu comportamento. Você vai ter que viver com Ele até o juízo chegar. Depois ele usa Esaú, ele diz assim, ninguém seja fornicário ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o direito. Ganância. Só vou ler um trechinho de Pedro aqui para você. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos provar como se coisa estranha vos estivesse acontecendo. Uma tradução diz tentar, mas o correto é provar, é prova. Não estranheis, ele vai falar de juízo agora, mas deixa eu dizer para você, quando se trata de juízo, as pessoas pensam que é depois. Não, lá é o julgamento final. Deus já me deu a oportunidade de assistir um pastor ser julgado. Eu vou de vez em quando dar umas voltas com Jesus aí. Né? Eu não vou contar hoje isso. Não estranheis, ele está falando de você. Não estranheis. Como se algo, uma coisa estranha vos estivesse acontecendo. Pegou? Já passou por isso? Não estranha. Parece que tem algo que você não está entendendo. Tivesse acontecendo. Alegrai-vos do fato de serdes participantes da aflição de Cristo, para que também na sua revelação da sua glória vos regozijeis
e alegreis com ele. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Por quê? Sobre vós repousa o Espírito da glória. Aí ele diz assim, que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão, malfeitor, ou como alguém que se intromete em negócio alheio. Talvez, mas homicida? É, homicida. Jesus falou sobre você fazer um crente tropeçar. Era melhor amarrar uma pedra no seu pescoço e jogar em águas profundas. Ele não está falando daqueles homicidas de revólver. Homicidas evangélicos. Ladrão, infiéis dos seus princípios. Quando Malaquias chama de ladrão, ele diz dízimos e ofertas alçadas. Aí malfeitor, o que é o malfeitor? O relaxado. Ele faz, eu vou se dar, hoje eu não estou sentindo, hoje eu não vou, eu não sinto, eu não estou sentindo. Não é uma questão de sentimento. Se você decidiu fazer parte de algo, não é o que você sente. Não é o que você sente. Uma vez eu fiz 7 jejuns secos, 7 semanas seguidas, 3 dias. Uma batalha só eu quieto na igreja. Só que começou a ter uma dor aqui muito forte, vinha das costas a dor para cá, eu pensei, estragou meus rins. E a dor era tão forte que eu andei mancando. Cheguei na igreja para pregar, o pastor falou, você está mancando? Eu falei, são seus olhos. É a sua incredulidade que está me vendo doente. E eu orei, Deus fez muito milagre, mas estava doendo, tem dia de Deus suar frio. Só que era minha apendicite. Ela doeu só 1 ano. E não estourou. Mas chegou o dia que estava tudo cronometrado por Deus. Eu tive que passar. Deus podia ter me dado um sonho e dizer, tua apendicite está assim, vai operar. Mas ele não deu. Ele estava se divertindo porque ele estava tratando comigo. Era necessário eu sentir dor. Ele já me pegou de muitas maneiras. E depois eu sou mais forte, sempre estou mais forte. Agora, quando eu vejo alguém sarneando, incomodando, resistindo, e Deus não faz nada, quando ele vier é perigoso. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como alguém que se intromete. Mas se padecer, padeça como cristão. Se vergonhe, antes seja Deus glorificado nessa parte. Por quê? Diga por quê. Lembra daquele coisa estranha? Que eu falei no versículo 12? Porque já comece o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Diga, se começa por nós. Começa pela casa de Deus. Aí diz assim no 18, se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Esse julgamento que começa na casa de Deus, não está falando do julgamento na eternidade. Está falando de um julgamento que é uma oportunidade de conserto ou de salvação. Eu queria que você compreendesse, você que pastoreia, porque tem coisas que as pessoas que nos ouvem querem uma resposta. E você como pastor às vezes não vai ter resposta. Por quê? Porque às vezes Deus vem e não muda mais o quadro. O novo convertido Deus trata de uma maneira. Tem uns que Deus traz para a casa dele e já sabe que não vai prestar. Dali uns dias acontece algo, ele é recolhido. Mas o Senhor me fez ver que começa agora. Quando? Agora ele falou comigo isso antes da ativação e eu não falei na ativação. Eu não tive permissão de falar essa palavra na ativação. Rascunhado ela eu tinha. Na verdade, o que eu rascunhei antes eu não falei. Eu queria que você entendesse. Alguns de vocês têm sonho, alguns de vocês têm visão, alguns de vocês se movem no profético. Quantos pastores você conhece que está vivendo numa iniquidade terrível?
Eu sei que ele te respondeu, mas talvez não era bem o que você queria, né? Que o importante é ser feliz, né? Entendeu? É a frase que está no meio dos evangélicos, essa frase. Eu não ouvi isso de ímpio. Ele estava dizendo, o importante é você ir ter momentos de orgasmo com quem você quiser. Era isso que essa pessoa queria dizer. Não estava falando de felicidade. Porque felicidade com o inferno não tem felicidade. O importante era você suprir os desejos da sua carne e viver a sua malignidade. Por isso que para alguns, quando o anjo vier, não vai voltar. Não vai conseguir voltar. Não vai conseguir voltar. Não é que Deus não queira, não. É a misericórdia dele para levar você para o céu. Ou você pensa que Deus não quer te salvar? Ele quer salvar as pessoas, ele quer salvar todos. Foi o que eu ouvi de um pastor essa semana. Ele precisava muito, que está passando, mas eu podia falar isso e isso para ele. Eu falei, fala para ele, procura um psiquiatra que feche ele no manicômio, que eu já estou cansado de louco. O que ele está falando para mim é uma palavra de uma loucura. Não quero te ouvir, não. Cuidado. Cuidado. Que quando você quiser falar, pode ser tarde. Porque você começou a querer o próprio Espírito Santo. E Deus não vai deixar passar. Que a porção do eterno que a quebranta, que faz você voltar o coração, seja sobre você. Que a sabedoria para ouvir alguém e não ser um falso diante dela. Deixa eu falar com você que é pastor. De cada 10 pastores, tenho certeza, 6 hoje não tem coragem de falar o que eu disse aqui. Por quê? Não dá ibope. Eu nunca tive medo de ter o fim que João Batista teve, de ter o fim que Jesus teve. Todos os 12 apóstolos morreram matados, nenhum morreu de velha. Eu não estou nada preocupado com o meu futuro. Eu estou vivendo ele no presente. Sei para onde eu estou indo. Você sabe para onde você está indo? O apóstolo Paulo disse, sei em quem tenho crido. Mas quando ele falava, muitas vezes nas vigílias, muitas vezes assim, muitas vezes em jejum, muitas vezes em fome, muitas vezes... E ele ia falando muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. E não falou nenhuma vez, importante é ser feliz, segue o teu coração. Cuidado com o seu coração. Enganoso é o coração. E se ele já te enganou, tomara a Deus que você ache graça para voltar. Tomara a Deus que você ache graça para voltar. Porque você acha que pode fazer o que você quer. E ainda coloca a culpa no outro. Faz o que você quer e coloca a culpa no outro. Arruma a culpa. Sendo que a pirraça e a manipulação toda a vida teve com você. Que o Senhor te abençoe e ilumine o teu entendimento com revelação e iluminação para você viver um lugar diferente. Amém? Deus abençoe.